Boa noite, igreja. Boa noite. Hoje é o segundo domingo do mês dos jovens e adolescentes, nosso mês em reforma. E o nosso tema é indo na direção oposta do mundo. Vou pedir para o Dudu colocar um versículo que eu queria ler agora com vocês. Primeiro João 2, de 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça, dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa assim, como sua volúpia, entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Que nesse mês a gente possa refletir sobre a vontade do Senhor, sobre sermos sal e luz na terra, que podemos ser realmente opostos ao que o mundo espera que a gente faça. Vamos orar para o culto iniciar, para que esse mês seja abençoador, que a gente consiga alcançar não só os jovens da nossa igreja, mas aqui do bairro e fora deles também. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por todos aqueles jovens e adolescentes que estão envolvidos, ó Pai, nesse mês, Senhor. Guarda, ó Pai, dê sabedoria, ó Deus, dê vontade, dê energia para que eles estejam aqui, Senhor, servindo a você, ó Pai. Que o Senhor possa trazer não só os que estão aqui, mas muito mais, Senhor. Nos abençoe, nos capacite e que esse mês ocorra exatamente do jeitinho que o Senhor pensou. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Agora eu vou passar para a nossa banda de reforma. Amém, igreja. Eu acho que o povo foi arrebatado. Não sei o que aconteceu. Foi dia dos pais, né? Vamos dar esse desconto aí. O pessoal está chegando ainda. Mas, de qualquer forma, é um prazer muito grande estar com os irmãos. Marquinhos, é um prazer imenso estar com você. É um prazer imenso estar com todos vocês. Amém? Para a gente unir a nossa fé, para a gente unir a nossa força e poder louvar e cultuar o nome do Senhor. Eu queria te convidar a louvar o nome dEle, dizendo que Ele é bom, dizendo que nós bendiremos ao nome dEle. Vamos louvar? Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor Diga que Ele reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é
Louvamos ao teu nome, Senhor. Louvamos ao teu nome, ó Pai. Nós bendiremos ao teu nome, Senhor. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Diga que ele reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Se você crê nessa verdade, você cante nessa noite. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Cante mais uma vez que ele é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, louvamos a Ti nessa noite, Senhor. Te entregando um culto verdadeiro, uma adoração verdadeira, uma canção, ó Pai, cantada de forma genuína, ó Pai. Te agradecemos por tudo, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Louvamos a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nome dEle, dizendo que a Ele a glória, a Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E que nós cantemos com essa verdade. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
porque dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Cante com todo o seu coração. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, declare isso. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. quão insondáveis, Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Por isso cante essa noite, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Nos prostramos, Senhor, diante da Tua majestade, diante do Teu poder, diante da Tua presença, para honrar e engrandecer ao Teu nome. A Ele, cante. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Pra sempre, amém. a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Ó Senhor, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Aleluia, louvamos ao Teu nome, Senhor. Louvamos ao Teu nome, Pai. Essa próxima canção foi cantada na semana passada, que é a nossa música tema, que fala justamente sobre irmos na direção oposta ao mundo. Eu queria te convidar a cantar essa canção com o seu coração, com a verdade, com a convicção que você tem de que nós devemos nadar contra a maré, que nós devemos ir na direção oposta ao mundo. Vamos cantar essa canção?
está se esfriando, mas ainda existe um povo que está clamando, um povo que ainda está de joelhos dobrados, que nunca abandona a fé em meio aos dilemas. A perseguição só aumentando e a igreja vai rompendo em fé. Ninguém vai derrubar um povo que está firmado em Jesus de Nazaré. Somos um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência. Um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência. Nós somos resistência, que não se vende e não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência. Vamos a Ti, Senhor. Um povo que ainda está de joelhos dobrados, que nunca abandona a fé em meio aos dilemas. A perseguição só aumentando e a igreja vai rompendo em fé. Ninguém vai derrubar um povo que está firmado em Jesus de Nazaré. Somos um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência. Um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência. Nós somos resistência, que não se vende e não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência, somos resistência. Resistimos ao pecado, resistimos ao inferno, resistimos às tentações. Nós somos resistência, nós somos resistência. Resistimos ao pecado, resistimos ao inferno, resistimos às tentações. Nós somos resistência, nós somos resistência. Somos um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência. Um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência. Nós somos resistência, que não se vende e não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência. Nós somos resistência, que não se vende e não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência, somos resistência. Nós somos resistência, Senhor. Nós somos a resistência que proclamamos a Tua palavra, que proclamamos o Teu Evangelho. Nós somos a resistência que seguimos os Teus caminhos, ó Pai. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando ao nome dEle. Se
você preparou o seu dízimo, você que preparou o seu dízimo, sua oferta pode estar trazendo aqui à frente nessa próxima canção que cantamos pela manhã e que fala justamente sobre nós nos libertarmos de nós mesmos. Que nós cantemos com a verdade, cantemos com a convicção de que nós precisamos nos libertar de nós mesmos. Louvemos a Ti. Louvemos a Ti. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Faça disso uma oração nessa noite. Faça disso um clamor sincero ao Senhor. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver
Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Declare, então liberta-me de mim. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Louvamos a Ti, ó Pai. Louvamos a Ti, queremos nos libertar de nós mesmos. Não queremos viver em prol da nossa carne, em prol dos nossos desejos, em prol do nosso querer, mas queremos viver, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, de acordo com os Teus ensinamentos. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes queremos colocar a nossa vontade acima de tudo, na frente, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Perdoa-nos, Senhor. Mas que nós possamos, todos os dias, diariamente, deixarmos de seguir aquilo que a nossa carne pede, sim viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. É isso que nós te pedimos. Te agradeço mais uma vez por nós estarmos aqui, podendo cultuar o Teu nome livremente, por poder, Senhor, louvar a Ti, cantar, ó Pai, louvores a Ti, entoar louvores a Ti. Louvamos a Ti, Senhor. Te agradecemos por tudo. Queremos, ó Pai, que o Senhor possa ministrar em nossos corações, mas nós queremos, ó Pai, também estar de ouvidos abertos e atentos àquilo que o Senhor tem a dizer a nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero chamar o Vitor, que vai estar trazendo a palavra nesse tempo. Ei, som. Me senti agora num programa de auditório, que acaba uma parte e aí entra contra a regra ali, fazendo as coisas. Obrigado, Dudu, que Deus abençoe sua vida, meu querido. Que o Senhor nos liberte de nós mesmos, até que a gente esteja livre do pecado. Os irmãos me ouvem bem? Amém. Então eu vou pedir para me botar um pouco no retorno aqui, que eu não estou me ouvindo. Parece
que eu não estou falando, aí daqui a pouco eu estou gritando aqui. Romanos 12, versículo 1. Se você for usar a sua Bíblia, se você quiser abrir a sua Bíblia, você deixa ela aberta em Romanos 12, que a gente vai passar por todo o capítulo e a gente vai aprendendo do Senhor algumas coisas aqui que Paulo nos deixa escrito em Romanos. Já está ali na tela e diz o seguinte: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Eu quero ler na versão aqui que eu acho que traz um entendimento mais profundo para a gente, que diz o seguinte: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós nos encontramos diante da Tua Palavra, com nossos ouvidos e o nosso coração aberto para que o Senhor entre, para que a Tua Palavra entre, tire aquilo que não pertence ao Senhor e coloque no lugar somente aquilo que é da Tua vontade, somente a Tua Palavra, somente o Teu querer. Fale aos nossos corações nesse tempo, Deus. No nome santo, poderoso e precioso de Jesus. Amém. Romanos 12 é totalmente contracultural. Se a gente olha para o que aquele povo vivia ali em Roma, naquela época, a gente via que eles estavam muito preocupados em aparecer, tanto que é uma época em que os seus imperadores, os seus líderes faziam muitas estátuas em seu nome para aparecer. Os líderes religiosos queriam aparecer com a sua sabedoria e as pessoas queriam fazer para aparecer. Nada muito diferente de hoje. E Paulo, ele fala para aqueles que eles precisam apresentar-se ao Senhor como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável ao Senhor. Deixa eu molhar minha garganta aqui. E sabendo, então, que Romanos 12 ele é totalmente contracultural, ele busca quebrar paradigmas ali diante daquela sociedade, ele busca mostrar para aquela igreja ali em Roma que eles precisam ser contra aquela cultura vigente. Paulo ele mostra para a gente que para termos essa posição contracultural, nós precisamos ter uma vida entregue a Jesus. Portanto, vou ler de novo o versículo 1 de Romanos 12. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente. Paulo não está pedindo para mim, para você e para aquela igreja de Roma que nós nos ofereçamos em parte para o Senhor. Não adianta o Vitor se oferecer para o Senhor só no domingo, de manhã e à noite. E aí as outras dezenas de horas que eu tenho, centenas de horas que eu tenho na semana, eu ofereço para qualquer outra coisa, para qualquer outro senhor da minha vida. Não é isso que o Senhor quer de nós. E aí a gente vai ver lá em Filipenses capítulo 3, você pode ler depois, que Paulo ele fala para aquela igreja também ali em Filipo, que eles precisam deixar para trás todas as coisas do velho homem. É abandonar aquilo que não estava em Jesus. É se oferecer completamente ao Senhor e abandonar tudo aquilo que para trás fica.
Isaías 43, 18 e 19 diz o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Estar completamente em Jesus é deixar para trás tudo aquilo que não vale a pena. Tudo aquilo que nos separava de Jesus. É abandonar o velho Adão. E eu e você precisamos fazer isso. A gente precisa deixar para trás aquilo que não está em Jesus. Aquilo que me separa do Senhor. É abandonar. Eu já falei aqui uma vez sobre o Peregrino, é um livro do John Bunyan, que eu gosto muito. E o cristão é o personagem principal, ele está nessa viagem de peregrinação. E em certo momento ele se depara com um muro e ele tem um fardo muito pesado. E ele não consegue escalar aquele muro, aquela montanha. Porque o fardo dele é pesado, porque ele carregava consigo o peso de sua caminhada, o peso do velho homem, o peso da sua trajetória. E o peregrino, o cristão, ele é confrontado por uma outra pessoa. Confrontado não, ele entra num diálogo com uma outra pessoa e a pessoa fala para ele: deixa o seu fardo. Se eu não estiver enganado, tem esse diálogo. Mas ele entende que ele precisa deixar o seu fardo para que ele continue a percorrer aquele caminho em direção à cidade celestial. Deixar para trás as coisas velhas. Deixar no caminho as coisas que para trás ficam. Olhar para frente, prosseguindo para o alvo. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Os autores bíblicos, eles mostram para a gente a necessidade de abandonar tudo aquilo que nos separa do Senhor. Porque eu e você somos testemunha viva do que o Senhor faz e fez em nossas vidas. Por isso que a gente precisa deixar para trás o peso e o pecado. Porque ele nos assedia. E ele vai jogar a luz sobre nós. E aí as pessoas vão ver. Então deixemos para trás. Deixemos para trás o peso que nos atrapalha de percorrer a caminhada. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, elas passaram, eis que se fizeram novas. O Evangelho, a mensagem de Paulo, a mensagem de Jesus, ela é contracultural porque ela nos faz abandonar aquilo que o mundo prega. Porque o mundo vai dizer que você, para ter um encontro com Cristo, você não precisa abandonar o pecado, você não precisa se afastar do seu velho eu, que você não precisa seguir os preceitos do Senhor. Mas Paulo, nos seus escritos, Jesus, no seu ministério, ele mostra para a gente que não dá para seguir a Jesus carregando o fardo que não é dele. Precisamos tomar o fardo de Jesus, que é leve, para a nossa caminhada. Mas não só tomar esse fardo de Jesus, não só ter a vida entregue a Jesus. A gente não pode tomar a forma do mundo. E Paulo continua, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo, ele chama a mim e a você para a gente mostrar para o mundo que a gente não está nem aí para o que ele está pregando. Para a gente mostrar para o mundo, para a sociedade, que aquilo que for contrário ao que o Senhor ele prega, a gente lança a mão, a gente deixa para lá. E a gente fica com os preceitos do Senhor. A gente segue o que o Senhor ele coloca para cada um de nós. Eu e você precisamos rejeitar o sistema de valores do mundo. É isso que Paulo pedia àquela igreja. Quando ele fala, e não vos conformeis,
não se ajuntem a esse sistema. Não se ajuntem a um sistema de valor caído, que é o valor do mundo, que é a sociedade romana naquela época. Porque não é isso que o Senhor Ele quer. 1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece. O sistema do mundo vai chegar num momento que ele vai passar, ele vai ficar. Mas a vontade do Senhor, as leis do Senhor, as suas promessas, os seus mandamentos, eles ficarão. E é diante dele e diante de Jesus que nós nos encontraremos. Se nós reconhecemos o Senhor Jesus e se a nossa vida deu conta de que conhecemos o Senhor Jesus. Espera aí que sumiu minha tela aqui. Só um segundo. Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou a versão que está ali na tela, que eu também gosto, adúlteros. Não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Eu e você, nos amigarmos com o mundo é trairmos o Senhor. É tal qual um marido que se deita com uma outra mulher que não a sua esposa. A amizade do homem com o mundo, o homem cristão, a amizade do cristão com o mundo é tal qual um marido que trai a sua esposa. É infidelidade diante do Senhor. E o que faz a mim e a você querer nos agregar ao sistema do mundo, a esse sistema de valores? O que tem feito eu e você querer ser parecido com o mundo? Que vontade é essa de olhar para o mundo, ver o que tem no mundo, ver que não presta e querer nos assemelharmos ao mundo, e querer nos juntarmos ao mundo? Irmãos, Jesus nos promete infinitamente mais do que o mundo pode nos dar. É infinitamente maior do que o mundo pode oferecer a mim e a você. É infinitamente mais poderoso e precioso do que o mundo pode nos dar. E a gente continua a querer as coisas do mundo. Romanos 12:2, a parte B. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo, ele não vai te oferecer nada que é bom, nada que é agradável e nada que é perfeito. E aqui eu estou falando de coisas plenamente boas, plenamente agradáveis e plenamente perfeitas. Lógico que em algum momento, ali na nossa cegueira, que a gente vai se achegar às coisas do mundo, aquilo ali parece ser bom. Mas do mesmo tempo que vem, vai. É passageiro, é finito. O que o Senhor nos oferece é infinitamente maior do que o mundo pode nos dar. O Senhor promete a mim e a você coisas grandiosas. Isaías 61:7. Em lugar da vergonha que o mundo nos dá, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso,
Na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. O que o mundo pode nos dar talvez seja uma noite de prazer, de satisfação. O que o Senhor, Ele dá para a gente é perpétua alegria. É isso que Ele promete a mim e a você. É a alegria que não acaba. É a alegria que não acaba. Por que que a gente ainda tem escolhido se assemelhar ao mundo? João 14:12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto de meu Pai. Não só Ele fará coisas grandiosas na nossa vida, mas Ele compartilhará os seus feitos conosco, Ele vai permitir que nós façamos feitos grandiosos. Ele tem permitido ao longo de 2000 anos que a sua igreja continue a fazer obra grandiosa. É só por Ele. É só por Ele. O Senhor ainda promete a mim e a você o que está lá em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu falei pela manhã, é vida que jorra. É o copo aqui, ó, e se eu continuar jogando água, ele vai transbordar. Mas a fonte que faz esse copo preencher e transbordar, ela não seca. Ela é uma fonte que abunda. E se eu e você quisermos beber dessa água, a gente pode, ela está disponível. E o Senhor quer que a gente se deleite nessa água dele, para que outros se deleitem nele. E é dessa obra que os apóstolos, os discípulos falam, e que o Senhor fala, que os discípulos escreveram a respeito. É uma obra em que a gente compartilha daquilo que recebemos. É isso que Jesus promete fazer em nossas vidas. Ele ainda nos dá algo que o mundo não pode nos oferecer. João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E aí ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito, pois eu vou preparar lugar. O Senhor, Ele tem preparado lugar para mim e para você. É essa a promessa dEle. Enquanto o mundo te oferece entregas terrenas, entregas que acabam, te oferece prazeres momentâneos, o Senhor, Ele tem preparado aposento no seu lar para mim e para você. Por que a gente continua a se semelhar com o mundo? Deus, Ele está preparando aposento, uma cama fofinha. Lógico que lá não vai ter uma cama, mas Ele tem preparado aposento para eu e você repousarmos. Enquanto o mundo cria guerras, a gente tem visto, né, a Ucrânia, a gente tem visto Israel com a Palestina, a Ucrânia com a Rússia, o Rio de Janeiro tomado, meus irmãos. Se isso não é guerra, é o quê? Morre mais gente no Brasil por ano do que nas guerras. Morre mais gente assassinada de violência do que nas guerras, do que morreu na Ucrânia, do que morreu em Israel. Se a gente não vive uma guerra no nosso país, eu não sei o que a gente vive. Mas sabe o que falta também? Falta a gente anunciar Jesus, esse Jesus que dá paz. O mundo está sedento por esse Jesus.
não tomar a forma do mundo, saber que Jesus promete mais do que o mundo pode nos dar. E tendo essa consciência, a gente precisa ter uma vida entregue a serviço do reino. Irmãos, não adianta eu oferecer sacrifício vivo ao Senhor, eu prestar culto, eu ter minha mente mudada, se eu não servir ao reino e às pessoas. Eu e você somos chamados para servir. O próprio Senhor nos serviu. E Ele nos chama para servir, para servirmos uns aos outros, para servir a igreja, para servir a comunidade. Porque Romanos 12, 3-8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Não adianta a gente ter a nossa mente mudada, a gente não se amoldar ao sistema do mundo, mas isso não gerar em nós uma vida de serviço. Eu e você somos filhos do Senhor, porque Ele nos adotou, mas ainda assim nós somos seus escravos e seus servos. Nós somos servos do Senhor. Nós precisamos servir ao seu reino, à sua obra, às pessoas. Servir segundo o dom que Ele nos deu. Irmãos, eu e você, cada um de nós temos dons específicos. Alguns vão ministrar, tocar, ensinar. Outros vão fazer uma comida saborosa. Outros vão receber uma pessoa que precisa desabafar, vão ser ouvidos. Para uma pessoa que está precisando de um consolo. Outros vão estar na recepção. A gente precisa servir segundo o dom que Ele nos deu. Porque, imagina agora, a gente é aqui em torno de 50 pessoas. Se todos nós estivéssemos aqui em cima pregando, ninguém ia entender nada. Ninguém ia entender nada. Porque um monte de gente falando coisas diferentes, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Mas isso também não nos tira a responsabilidade de anunciarmos o Evangelho do Senhor. 1 Coríntios 12, 14-20. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Mais uma vez, meus irmãos, a gente foi transformado pelo Senhor, fomos resgatados pela sua graça e misericórdia, por ato tão grande de redenção na cruz do Calvário, para serviço. Não tem porquê numa igreja de 200 membros, 20, 30, 40 fazerem tudo. E a gente fala isso aqui há 20 anos. Eu estou aqui há uns 15.
Então, há 15 anos, 16, eu ouço falar isso. Se levante, meu irmão. Você quer ser contracultural? Você quer remar contra a maré? Se levanta. Porque na maré tem um monte aí sendo levado, sentado, só sugando, só sugando. Só sugando e não faz nada com o que suga. É igual o sanguessuga. Tem um monte, meu irmão. Enquanto a gente precisa de gente que se levante, que se coloque, que pregue a palavra. Que seja instrumento do Senhor para a vida das pessoas que necessitam. Porque o Senhor nos chama para uma vida entregue ao outro. Não só uma vida entregue para o reino, mas uma vida entregue ao outro. Romanos 12, de 9 a 21. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrei-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal como um bem. O que a gente viu hoje de manhã? Quem estava aqui de manhã e pode me ajudar? Oi? Sobre dar fruto. Sobre o que, Sara? Se você não der fruto, você é inútil. Você é lançado ao fogo. Irmãos, isso aqui, Romanos 12, 9 a 21, é dar fruto. É a gente demonstrar o que Cristo quer que nós sejamos. Isso é dar fruto. É abençoar as pessoas. É dar comida ao meu inimigo se ele tiver fome. Se ele tiver sede, dá água. Eu lembro, me veio agora na cabeça, tem um colega da época da escola, o Andrei, que a gente vivia tendo umas rixas ali nos meus 12, 13 anos, antes de entrar no ensino médio. E quando meus pais se separaram, o Andrei, ele tinha pais separados também. E quando meus pais se separaram, eu lembro que no meu primeiro dia indo para a escola, eu recebi a notícia num sábado, na segunda-feira eu fui para a escola. Eu sempre sentava na frente, me sentei no fundo da sala, assim. Fiquei praticamente a manhã inteira chorando, baixinho, com a cabeça baixa. O Andrei, mesmo com todas as rixas, ele veio, bateu no meu ombro. Cara, eu sei que você está passando, conta comigo. Eu nunca esqueci, isso já vão 18 anos. Eu nunca esqueci e esse rapaz, ele se tornou um grande amigo meu na época da escola. A gente frequentava uma casa um do outro. Hoje, quando a gente se fala, é sempre com muito carinho também. E eu me lembro, porque era alguém que eu não esperava. E ele fez algo, e ele foi um anjo do Senhor naquele momento. E o Senhor, Ele quer isso de nós, que nós sejamos anjos do Senhor, anjos dEle, para abençoar a vida das pessoas.
até do nosso inimigo. Porque dessa forma a gente não deixa o mal vencer. É uma frase clichê, mas o mal vence porque os bons eles se calam. Os filhos do diabo eles têm prevalecido no mundo porque os filhos de Deus eles têm se calado. Porque eu e você temos nos trancafiado dentro da igreja e a gente não tem falado do Senhor para as pessoas. A renovação da mente deve nos levar a uma vida de entrega ao reino e de servir ao outro. Não dá para dizer que tivemos a nossa mente renovada se isso não gera em nós uma entrega ao outro, uma entrega ao reino. Irmãos, Deus não está pedindo de nós nada mirabolante. O que Deus pede de nós é que nós coloquemos em prática os dons que Ele colocou na nossa mão. Procura ver o que você faz bem. Jovem adolescente, vê o que você faz bem. E coloca à disposição do Senhor. Pode ser que Ele te use aqui na Primeira Igreja Batista. Pode ser que Ele te use na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Pode ser que Ele te use em casa e você vai ser instrumento do Senhor para a conversão dos seus pais, dos seus filhos, dos seus vizinhos. A gente falou aqui na semana passada, então, sobre remarmos contra a maré do pecado, da vaidade, da solidão. E hoje pela manhã sobre sermos galhos ligados a Jesus. E galhos esses que são cuidados por Deus, podados por Ele. Paulo, ele incentiva a mim e a você a viver a vida de uma forma diferente da que o mundo vive. Sem vaidade, sem autoexaltação, sem honra pública, porque muitas das vezes ser um cristão fiel ao Senhor não vai nos dar honra pública. Sem buscar interesses próprios, sem individualismos e imediatismos. O Senhor nos chama a viver uma vida de sacrifício, amor genuíno, humildade e perdão. E a remar contra a maré da maldade. Porque se eu e você nos calarmos, os filhos do Senhor nos calarmos, o mal vai prevalecer para todo sempre. E quanto, lógico, deixa eu me corrigir aqui para todo sempre não, porque em nome de Jesus ele virá. Ele virá buscar a sua igreja e ele vencerá o mal. Mas enquanto estamos aqui, eu e você precisamos ser esses que pregam o bem que vem do Senhor, que pregam a salvação em nome de Jesus. Então, meus irmãos, a gente precisa ter uma vida entregue a Deus, sermos sacrifício vivo. E o que o Senhor pede a nós é muito mais fácil do que Ele pedia antigamente. Ele só quer a gente, o nosso coração, o nosso tempo. Imagina se Deus chegasse para você hoje e falasse, Abraão, cola cá, chega aqui, sabe seu filho Isaac, que você tanto ama, filho da sua velhice, sobe o monte, eu quero ele. Imagina, Vaninha e Ronaldo, sobe o monte, quero Luquinhas. O que o Senhor pede não é mais que nós entreguemos o que nós mais amamos. Ele não pede isso. Ele pede o nosso coração. E aí, essas coisas que nós mais amamos, nós colocamos à disposição do reino. É isso que nós precisamos fazer. Uma vida entregue a Deus. Deixar o passado, rejeitar o mundo. A gente precisa abandonar aquilo que nos afasta do Senhor. Servir com amor e com os dons dados por Deus. Tá vendo? Deus ele não está pedindo nada demais. O que Ele está pedindo de você, Ele já te deu.
A gente está cansado de falar isso aqui, mas eu vou falar mais uma vez. Deus, Ele não está pedindo o seu dinheiro. Deus, Ele não está preocupado com o seu dinheiro. O dinheiro vem a reboque. O que Deus está pedindo que você coloque à disposição dEle é o que Ele já te deu. Se você canta, canta. Se você dirige um ônibus, cara, faça isso, dirija com excelência. Se você leciona, lecione com amor. Faça com que as pessoas que são atingidas por aquilo que você faz reconheçam a Jesus no seu viver. Amar ao outro na prática, perdoar, abençoar, vencer o mal. É isso que a gente precisa fazer, meu irmão. E o resultado disso é verdadeira alegria. É plenamente satisfeitos no Senhor. Porque enquanto estivermos aqui, e enquanto nos assemelharmos ao mundo, nós não seremos plenamente satisfeitos no Senhor, plenamente felizes. E eu quero que você leve para casa algumas reflexões. Primeiro, o que eu preciso fazer para deixar de me assemelhar ao mundo? O que eu preciso fazer para deixar de ser igual ao mundo? Para deixar de buscar o que o mundo quer me dar? Quais valores do mundo ainda me moldam? Quais valores do mundo ainda estão muito presentes em mim? E se nós estamos dispostos a servir com amor e a sair do prejuízo? Porque a gente acaba saindo no prejuízo. Porque o Senhor, Ele nos chama para servirmos aos outros e muitas das vezes não receber nada em troca. E isso é sair no prejuízo. O Senhor, Ele nos chama para perdoar aquele que me ofendeu. E isso é sair no prejuízo. Se a gente olhar um pouco mais a fundo, na verdade a gente está saindo no lucro. Porque o que o Senhor tem preparado para nós é infinitamente melhor do que perder uma vaidade mundana. Então, meus irmãos, que nós nos entreguemos a Deus verdadeiramente. Que a gente ore a Ele por renovação de mente, para que Ele esclareça no nosso íntimo aquilo que o mundo ainda tem colocado em nós, aquilo do mundo que ainda está muito presente em nós. Se eu posso fazer um convite a você, não desperdiça o dom que Deus te deu. Não desperdiça o dom que Deus te deu para você servir, para você abençoar a vida de alguém. Os irmãos sabem, né? Nos últimos 2 meses aí eu sepultei meu avô e sepultei meu tio. E se tem uma coisa que a religião, a igreja, ela acabou me dando, foi não frieza, mas um controle emocional e espiritual para ajudar nessas questões. E é engraçado porque nesses momentos onde está todo mundo sofrendo muito, e é normal sofrermos muito quando alguém que amamos parte, como é importante ter alguém que põe o pé no chão, e aqui fazendo também jus à tia Jarinha, que foi essa pessoa, ao Anderson, ao meu irmão, ao Ângelo, a minha tia Gedida, que estava com seu marido ali também adoentado. Talvez, irmãos, o que Deus Ele quer de nós é que nós sejamos esses que têm equilíbrio emocional para ajudar uma família que está em desespero. E aí eu até escrevi algo na rede social, como eu me senti com o dever cumprido
de poder abençoar a minha família, não com palavra, não com abrir o texto bíblico e ler alguma coisa, mas por de alguma forma eu poder colocar a minha vida a serviço. E não porque eu sou melhor do que ninguém, meus irmãos, eu tenho falhas aos montes, e eu falo isso sempre aqui. Já falei isso e falo de novo, se os irmãos soubessem o que o Vitor sabe a respeito do Vitor, talvez não teria ninguém aqui. Porque eu sei, no meu íntimo, no meu profundo, as falhas que eu tenho, as agressões ao meu Senhor, ao meu Deus, e o quanto eu preciso me libertar de mim para que não haja mais espaço para o meu eu, para o meu pecado. Então, nos entregarmos a Deus, renovarmos a mente, servir ao Senhor com os dons que Ele nos deu e confiar na fidelidade de Deus. Confiar que Ele tem preparado lugar para mim e para você. Remar contra a maré. Renovar a nossa mente é remar contra a maré. Ser contracultural é remar contra a maré. E é isso que hoje provavelmente vai ser minha última pregação nesse mês. Eu sei que Deus ele tem preparado algo grandioso, já tem feito obra maravilhosa no nosso meio. Mas desde que o pastor falou comigo, eu vinha pensando e eu queria que tudo que eu fosse falar, ele concluísse, chegasse num fim comum. E o fim é esse. Quando a gente lê lá 1 Pedro 2, sobre sermos sacerdotes, sobre colocarmos a nossa vida à disposição, sobre sermos povo do Senhor, isso é ser contra a maré. Quando a gente gera frutos, quando a gente está ligado a Jesus e a gente é podado pelo Senhor, a gente se coloca disponível no Senhor, a gente está sendo contra a maré. E quando a gente oferece ao Senhor sacrifício vivo, quando a gente se apresenta com o nosso corpo entregue, não se conformando com esse século, mas sendo transformado pelo Senhor, a gente está indo contra a maré. E eu desejo verdadeiramente que a gente confie no poder, na soberania do Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós, que Ele está conosco e nos capacita, e que, acima de qualquer coisa, tudo que formos fazer, remando contra a maré, a gente glorifique a Deus. Curve sua cabeça. Liberta-nos de nós, Senhor. Liberta-nos, Pai, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Liberta-nos, Senhor, das investidas do maligno. Liberta a gente, Pai, das investidas que o mundo tem feito sobre cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a entregarmos ao Senhor sacrifício vivo, a dedicar a nossa vida ao Senhor verdadeiramente. Nos ajuda a integralmente o que formos fazer dia após dia, a glorificarmos o Teu nome. Pai, que nós não fiquemos com medo do que o mundo vai achar de nós, por não estarmos indo com a maré, por não estarmos indo com o que o mundo prega, mas que o nosso desejo seja agradar o Senhor, seja glorificar o Teu nome, que o nosso desejo seja não ser conformado com esse mundo. Pai querido, obrigado pelo Teu sustento até aqui.
Obrigado porque o Senhor tem sido muito mais do que pedimos, pensamos. Obrigado porque o Senhor tem nos dado muito além do que precisamos. Obrigado porque enquanto o mundo nos oferece o Senhor nos dá 10. O Senhor nos dá muito mais e de forma muito mais preciosa e poderosa. Obrigado, Deus, pela Tua graça que nos constrange. Obrigado porque mediante Tua misericórdia nós fomos salvos, fomos sarados e hoje estamos conectados a Jesus, a árvore maravilhosa. Deus querido, continue a gerar frutos em nós. Continue a nos encher do Senhor. Continue a nos fazer abundantes. Para que outras pessoas vejam o Senhor. Para que outras pessoas reconheçam o Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, Pai. Seja exaltado em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Amém. Quantos estão dispostos a nadar contra a maré? Quantos estão dispostos? Levanta a mão. Amém. E da mesma forma que você me sinalizou que você está disposto verdadeiramente a nadar contra a maré, fale com o Pai. Fale assim, ó: Pai, eu estou disposto a ir na direção oposta ao mundo. Eu estou disposto a partilhar da Tua palavra, das boas novas do Senhor. Quem esteve aqui no culto da semana passada pela manhã, lembra que eu mencionei isso? Fale ao Senhor: ó Pai, eu quero nadar contra a maré. E que esse desejo não se baseie apenas em determinados lugares, mas que você nade contra a maré em todos os lugares em que você esteja. Amém? Queria te convidar a cantar essa próxima canção. Cante com todo o seu coração. Cante com a verdade, com convicção. Quebrantado e ferido está, oprimido pelo seu pecado, Jesus te chama. No limite você já chegou, e a sede em seu interior, Jesus te chama. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Deixa a culpa, o engano pra trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. Declare que a tristeza se alegrará. A tristeza se alegrará. Das cinzas nova vida surgirá. Jesus te chama. Ele está te chamando nessa noite. Ele te chama. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai.
Pai, o perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia, nós cremos. Nós cremos. Nós cremos. O Senhor nos chama. Declare. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. E diante dele prostre-se todo ser, cante aleluia, Cristo vive. Cante maravilhoso. E maravilhoso é o nosso Salvador, cante aleluia, Cristo vive. Diante dele prostre-se todo ser, cante aleluia, Cristo vive. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai, o perdão foi comprado pelo sangue de Ó, venha. Jesus. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai, o perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Louvamos a Ti, Senhor. Louvamos a Ti, ó Pai, com o nosso coração, com o nosso ser. Tome a cruz e a coroa herdará. Diga ao mundo, Jesus vindo está. Ele te chama. Ele te chama. Aleluia. Ele te chama, Ele está te chamando nessa noite, Ele está te convocando como um soldado do Senhor, como um soldado que luta pelo reino e que prega as boas novas. Amém? Amém, meu irmão, minha irmã. Só para dar também notícia a respeito do nosso pastor, ele tem se recuperado bem. Logo, logo ele vai estar aqui com a gente. A nossa irmã Andréia também tem se recuperado. Eles têm se mantido ativos nos grupos da igreja, têm nos ajudado a tomar algumas decisões. Continue orando por eles, pelo nosso pastor, sua família, André e sua família. Continue orando pelos jovens e adolescentes da igreja, pela liderança. No final do mês tem o nosso congresso, na semana seguinte tem o nosso retiro. E se o seu filho, o seu neto, você jovem adolescente, deu o seu nome, a gente precisa honrar os compromissos ali com o local do retiro, com o que a gente vai fazer também, os compromissos a serem honrados. Então procure a mim, procure a Andréia, a Camila, o Júlio, a Ludmila, o Marcelo, para que a gente possa avançar nessas questões. Jonas, você pode orar aqui, por favor? Encerrando esse tempo de culto. Eu gostaria, se fosse possível, Gênesis 41, verso 36, é possível?
Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se apoderarão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. Vocês sabem qual é esse contexto? José. Esse é você, jovem. Se permitir que Deus o use, você será cheio do Espírito Santo e a terra não terá problema, porque você pode fazer diferença. José foi o jovem que lutou contra a maré toda a sua vida, desde a sua infância, adolescência, juventude. E lá no auge, lá no final, quando ninguém dava nada por ele mais, preso, sem esperança humana, aparentemente, eis que vem o Espírito do Senhor e tira ele de lá. E quem foi José? Aquele que proveu, aquele que resolveu o problema do mundo. Esse é você e eu. Basta colocar a vida no altar como ele fez. Como disse o Vitor aqui em toda a sua mensagem, não basta estar aqui agora, levantar a mão, eu vou remar contra a maré, mas viste essa camisa e acredite nisso, que você vai ser um vencedor, você vai prover os recursos que esse mundo precisa. Nós estamos em guerra, o Vitor falou aqui, na maior guerra que já existiu no Brasil, política, religiosa, filosófica, tantas outras que nós temos falado aqui nesse púlpito, mas você é a solução. Se deixar ser revestido pelo Espírito Santo de Deus, você pode transformar esse mundo, assim como José fez naquele tempo, e tantos outros exemplos nós temos. Vamos orar, que você viste essa camisa e realmente transforme esse mundo, traga a solução. Você tem a solução, nós temos a solução, é a palavra, é o Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado quando a Tua palavra tem sido falada exaustivamente nesse púlpito. Possamos revestir do Teu Espírito, Pai. Possamos realmente fazer diferença nesse tempo. Assim como o Teu servo José, que lutou toda a sua vida, quase 30 anos de luta, Pai. Mas o Senhor foi fiel. Como o Senhor foi fiel a Abraão, como o Senhor foi fiel a Jacó, como o Senhor foi fiel a tantos outros, o Senhor tem sido fiel à minha vida. Obrigado, ó Pai. Não tenho como agradecer as tantas bênçãos derramadas sobre a minha vida. Obrigado. Que eu possa espalhar essas bênçãos em meio ao Teu povo. Revista-nos do Teu poder, ó Pai, para que sejamos transformados, possamos transformar. Abençoe para esses jovens que tanto nos alegram. Desperte, ó Pai, a liderança, para que possamos apoiá-los, para que eles sintam a Tua presença através de nossas vidas, ó Pai, e que eles façam diferença em nosso meio. Cubra com o Teu santo, com o Teu anjo, com o Teu manto de misericórdia, e nos dê sabedoria para lidar nesse mundo tão difícil. Nós precisamos de Ti a cada momento. Reviste do Teu poder. Leva-nos em paz para nossos lares e com essa preocupação de Te servirmos em qualquer circunstância, reinando contra a maré, ó Pai. Que este mundo é um mundo que estamos lutando, um mundo de dificuldade, um mundo onde tenta nos tragar de qualquer forma. Mas é o Teu poder que nos revestirá para vencermos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, vá em paz, que Deus te abençoe, que você possa ter sido abençoado nesse tempo. Amém? Bom retorno.
Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele, prostrem-se todos, cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso é o nosso Salvador, cante aleluia, Cristo vive. Diante dele, prostrem-se todos, cante aleluia, Cristo vive. Ó, venha ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Ao altar, aos braços do